Estratificação social na sociedade brasileira. Estratificação social é o conceito sociológico utilizado para classificar os indivíduos ou grupos a partir da análise das condições socioeconômicas. A estratificação social serve também como base para entender a configuração da sociedade em hierarquias e na formação das desigualdades sociais. O sociólogo Max Weber acredita que as classes sociais estão ligadas aos privilégios e prestígios, sendo uma forma de estratificação social. Acredita-se também que essas classes tendem a se manter estáveis ao longo das gerações, reproduzindo a desigualdade com as classes inferiores. Já Karl Marx entende que existem duas grandes classes, a trabalhadora, que é o proletariado, e os capitalistas, que é a burguesia. Enquanto os trabalhadores se importam em sobreviver, os capitalistas se preocupam com o lucro e, assim, criam as desigualdades e os conflitos sociais, como a opressão e a exploração. No Brasil, a questão da distribuição desigual dos recursos econômicos acontece desde o período das capitanias hereditárias, quando os lucros já não eram igualmente divididos entre os habitantes. Dados do IBGE de 2017 apontam que no Brasil, os 10% mais ricos da população concentram 43,3% da renda do país, enquanto os 10% mais pobres detinham apenas 0,7% da renda total. Em outro estudo, também liderado pelo IBGE, mostra que a concentração de renda aumentou em 2018 no país. Os dados mostram que o rendimento mensal dos 1% mais ricos é quase 34 vezes maior do que o rendimento da metade mais pobre da população. Ainda, o estudo mostrou que a renda dos 5% mais pobres caiu 3%, enquanto a renda dos 1% mais ricos aumentou em 8%. Desigualdade social é um processo relacionado a situações sociais que limitam ou prejudicam o status e a classe social de uma pessoa ou um grupo de pessoas, e com isso interfere em requisitos básicos de qualidade de vida, e por isso gera inúmeras revoltas. Desigualdade de gênero é uma pauta muito discutida desde o início do século XXI, que se manifesta na discriminação de oportunidades, de tratamento, de direitos e de liberdade. Por vezes, no sistema patriarcal, mulheres recebem salários mais baixos do que os homens, mesmo fazendo os mesmos trabalhos e os mesmos horários. Na esfera pública, também é discutida e a representatividade da mulher em cargos de poder na política. Desigualdade racial. O Brasil, ao contrário do mito, não é uma democracia racial. Desigualdade começa na discussão de oportunidades. Onde as pessoas negras crescem e moram? Como herança da escravidão, 72% dos moradores da favela são negros. Em cada 7 10 casas recebem Bolsa Famílias e são chefiadas por negros. Segundo os dados do estudo retratado da desigualdade de gênero do IPA. A sociedade criou racismo estrutural, com o objetivo de excluir pessoas negras da sociedade. E com esses erros trouxe essas atitudes e consequências como o analfabetismo, a discriminação e preconceitos raciais, falta de moradia e entre outros. Aqui temos uma tabela a respeito das classes e a renda mensal familiar delas. A supremacia da classe C. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a pobreza despencou desde 2002. Com isso, o miolo da pirâmide engordou e agora é maioria absoluta. Temos duas pirâmides comparativas, uma sobre o ano de 2002 e a outra dos dias atuais. No Brasil, existem diversos critérios disponíveis para classificar a sociedade. O critério do Brasil é a ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas, que se trata sobre a quantidade possuída dos bens. O critério da SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, que faz os seguintes questionamentos: quais as principais consequências para o surgimento da nova classe média para o desenvolvimento do país? Qual o impacto sobre o consumo e a poupança e, por consequência, sobre a inflação? Qual a visão dessa classe sobre o papel do Estado? E como expandir as oportunidades para essa nova classe média com maior segurança social? Sendo baseada apenas na renda, o acesso de bens, consumos e serviços e as características sociais acabam ficando ausentes da análise. O critério do Centro de Políticas Sociais da FGV, que classifica a população em 4 grupos de maneira unidimensional a partir da renda pela capital associada ao nível de pobreza. E o critério do IBGE, que divide a população brasileira em 5 classes sociais de acordo com o rendimento familiar bruto mensal, mensurado em salários mínimos. Desigualdade social é um problema estrutural e construído desde a criação do nosso país.
mas há medidas que precisam ser tomadas para que isso diminua. Desde o aumento de salários mínimos, a direitos iguais entre homens e mulheres, a inclusão das diversidades, o equilíbrio do sistema tributário e a oferta da educação e saúde para todos. São só algumas sugestões de melhora para essa questão. Obrigada a todos pela atenção. Esse trabalho foi realizado por Arthur Ribeiro dos Santos, Gabriela Fernandes Amora, Laisla Julien, Maria Eduarda Nascimento Valles, Nicole de Almeida Machado. Estamos abertos a perguntas.